Olá pessoal, Fernando da Guard Treinamentos. Vamos a mais uma dica, mais um procedimento para vocês, mais um conhecimento técnico, tá? Bom, pessoal, a gente está aqui com uma Spin 2023, motor 1.8, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre sensor de massa de ar, nesse caso desse carro aqui. Se a gente olhar aqui, pessoal, no componente, a gente percebe que a quantidade de fio é diferente de um sensor de massa de ar que a gente está acostumado. O sensor de massa de ar ele pode ter 3 fios ou pode ter 5 fios, tá? Só que esse tem 8 fios. Então vamos entender um pouquinho o que acontece com esse sensor de massa de ar, qual que é o objetivo dessa quantidade de fio aí. Se a gente olhar aqui, pessoal, literatura técnica aqui, ó, a gente vai perceber o seguinte, tem duas configurações para esse veículo aí, ó. Então, por exemplo, assim, a configuração de geração sem ser essa, ele tem aqui, ó, um negativo, certo? O negativo referente a não vindo do módulo, que é para massa de ar. Um outro negativo que vem do módulo. Uma comunicação com a temperatura do ar. Aqui, ó. Uma comunicação com a temperatura do ar. E uma comunicação com o sensor de massa de ar. E um positivo que deriva de uma alimentação, tá? Que vem de um fusível. Nesse caso é 10 amperes. Essa alimentação que vem externa e o negativo que vem externo é para o sensor de massa de ar, tá? E o negativo que vem aqui da central é para o sensor de temperatura do ar, na configuração que existe com essa quantidade de fios. Nessa configuração aqui, que nós estamos aqui agora, que é a configuração do sensor de massa de ar multifuncional, tá? Então, novamente lá, pino 5, um positivo que deriva de uma alimentação externa, um negativo do pino 7 que deriva de uma alimentação externa também. Depois nós temos aqui, ó, uma comunicação do pino 8 de umidade do ar. Depois nós temos aqui, ó, a comunicação do pino 6, que é do sensor MAF, massa de ar. Depois nós temos aqui, ó, uma comunicação de pressão, tá? Também é uma unidade de medida que tem aqui, nesse caso aí, ó, pressão aqui, ó. Depois nós temos aí um negativo, que vem da central, um 5 volts e uma temperatura do ar. Então é o seguinte, pessoal. Nesse caso desse carro aqui, ele tem uma comunicação, então, além do convencional, um que mede a umidade do ar e a pressão que existe naquela região onde é absorvido a massa de ar, que ele mede a pressão também em 2 pontos. Só que é o seguinte, esse carro trabalha com o sensor MAP junto. O sensor MAP dele é um sensor comum, né? Ele não é um sensor combinado, não é um speed density, né? É um sensor de 3 pinos. Então, essa pressão que é medida ali no massa de ar é uma combinação de pressão atmosférica com pressão, a pressão relativa e a pressão absoluta que é medida pelo MAP. E a umidade do ar, que é no pino 8, é que mede a umidade do ar para definir a massa de ar admitida. Então é o seguinte, aqui ó, nesse sinal que a gente pegou aqui no pino 8, é o sinal de onda quadrada, né? A nível de tensão, ali ó, de 6 volts, tá vendo? 6.2 volts, né? É a tensão e o sinal do sensor de umidade do ar. Então é um sinal digital, conforme ele vai mudando a umidade do ar, ele vai mudando a largura de pulso para informar para a central eletrônica qual que é a umidade do ar. Então esse é o primeiro sinal elétrico que a gente viu ali. O segundo sinal elétrico, que é o sensor de pressão, que é o pino 4, o sensor de pressão. Então vamos ver como que é a configuração do sensor de pressão. Aqui, ó, pino 4, então. Ó, o pino 4, pessoal, é um sinal analógico. Então, a pressão que ele mostra ali é a pressão barométrica, porém é um sinal analógico. Então, e aí o massa de ar, pessoal, o massa de ar é o pino 6. Pino 6 aqui, ó. Esse sinal aqui é o sinal do sensor de massa de ar. Se a gente olhar ali, a velocidade no mesmo tempo, tá vendo? No mesmo tempo aqui, a velocidade de transmissão de dados da massa de ar, pessoal, é muito mais rápida do que da umidade do ar. Então nós temos aqui nesse sensor combinado um sinal digital para a massa de ar, um sinal digital para a umidade do ar e um sinal analógico para a pressão barométrica. Então, a relação, pessoal, dessa leitura aí, pessoal, leva à definição
apurada da massa de ar admitida para o motor. Então é uma tecnologia que embarca nesses veículos, né, nas novas normas aí, que tem o ajuste fino para que a central eletrônica consiga definir realmente a massa de ar exata para que o motor faça o ajuste exato da quantidade de combustível. Então agora a gente vai ver em OBD aqui, ó. Em OBD a gente vai ver aí, então, as unidades que a gente consegue enxergar lá pelo scanner, tá? Então a gente consegue enxergar aqui, ó. Separar aqui para vocês. Nós conseguimos verificar aqui, ó, a temperatura do ar da admissão, que é medido pelo sensor de massa de ar, a taxa de fluxo de ar e a pressão que nós estamos vendo aqui, pessoal. Quer ver, ó? A pressão barométrica e a pressão absoluta. Aqui, ó. Então, essas leituras aqui que nós estamos vendo agora, temperatura do ar é medido pelo sensor de massa de ar. A taxa de fluxo de ar em gramas por segundo é medida pelo sensor de massa de ar. A pressão barométrica é medida pelo sensor de massa de ar. E a pressão de admissão, que é a pressão do sensor MAP, é medida pelo sensor que está lá no coletor de admissão. Então, a definição, a única coisa que nós não conseguimos ver, nesse caso do scanner aqui agora, é a umidade do ar. Né? Nós não conseguimos ver, mas nós vimos aí que nós temos aí, então, algumas informações sobre esse sensor de massa de ar. Então, pessoal, se for fazer o teste, claro que tem que fazer o teste da alimentação positiva, potência, né, que é do massa de ar, tem que fazer a alimentação do negativo, das comunicações com a central eletrônica para definir o cálculo exato do defeito. Se existir defeito do sensor de massa de ar, tem algo a mais para ser analisado, como eu expliquei para vocês. Então nós temos aí sinal digital para umidade, sinal digital para massa de ar, sinal analógico para a temperatura do ar e sinal analógico para a pressão da admissão, ou seja, a pressão barométrica que está antes da borboleta. Então, mais uma dica, mais um procedimento para vocês. Pessoal, se gostou desse vídeo, deixa um joinha para nós. E nosso objetivo sempre é compartilhar com vocês dicas técnicas, como sempre, para ajudar o reparador a fazer o diagnóstico de forma mais precisa. E vai estar aqui os nossos contatos das nossas redes sociais para você interagir com a gente. Beleza? Valeu!